Olá, muito boa tarde você que acompanha mais uma Live JR. Hoje, nesta edição de sexta-feira, 27 de novembro, nós vamos conversar aqui com a secretária nacional do consumidor, Juliana Domingues. Doutora Juliana, muito obrigado pela sua participação e pelo seu tempo. Eu que agradeço o convite. A nossa Live JR é transmitida pelas redes sociais do Jornal da Record, também na Record TV R7 e ainda é transmitida pela Record News às 6h10 da noite. Obrigado a você que nos acompanha e para participar desta live a nossa presença especial da querida Cleisla Garcia, repórter especial do Jornal da Record. Olá, Cleisla, tudo bem? Olá, Fara, tudo bem? Um prazer. Olá, Celso, secretário, boa tarde. Nós também estamos aqui com o nosso ícone, o apresentador do Jornal da Record, Celso Freitas. Celso, boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Fara, boa tarde, Cleisla, boa tarde, secretária Juliana. Secretária, hoje, sexta-feira, 27 de novembro, a gente vai falar de um tema que aí acompanha todos os brasileiros praticamente, porque se trata de uma relação de consumo, a chamada Black Friday, uma cultura que vem do exterior, mas muitos brasileiros já participam já há alguns anos dessa, vamos dizer assim, desse dia especial de promoção de vendas. E eu queria que a senhora começasse explicando para a gente qual o maior desafio da Secretaria Nacional do Consumidor em relação à chamada Black Friday. Bom, obrigada mais uma vez pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, Celso, Fará, Cleisla. Essa é uma pergunta importante porque tem realmente relação com as atividades da Secretaria Nacional do Consumidor. Nós temos uma preocupação muito grande com a qualidade dessas informações durante a Black Friday que chegam para o consumidor. Geralmente o consumidor, ele acredita naquilo que o anunciante coloca, né? E as promoções nem sempre são fidedignas. Da mesma forma em que o consumidor, às vezes, ele entra em algumas situações porque ele não entende, né, que aquele fornecedor não é um fornecedor que está ofertando esses produtos num ambiente seguro. Então, nós agora estamos dobrando a atenção com relação ao comércio eletrônico, obviamente em razão do coronavírus. Nós tivemos um aumento de 280% do varejo online durante a pandemia. E alguns consumidores que não estavam habituados são aqueles que ficam mais vulneráveis a entrar eventualmente numa situação em que depois ele acaba gastando o seu dinheiro, não tendo o produto que ele queria, não recebendo esse produto. E é por isso que nós estamos com uma equipe de coordenação geral de estudos e monitoramento de mercado trabalhando justamente para evitar que o consumidor entre em algumas situações em que ele vai se sentir lesado depois. Cleisla. Secretária, a primeira coisa que me ocorre é o seguinte, o brasileiro, ele tem acreditado finalmente na Black Friday? Porque às vezes a gente vê um desconto de 50% e você olha e fala, não, mas essa TV já custa isso com o desconto. A primeira coisa é, vocês percebem que o brasileiro, ele acredita de fato na Black Friday? Nós temos vários perfis de consumidores no Brasil. Essa geração mais jovem, que nasceu com a internet, eles já têm uma habilidade melhor de identificar as possíveis enrascadas, né, ou situações de risco nesses sistemas de venda online. Aqueles que já não têm esse hábito são os que acabam sendo levados por aquelas chamadas que acabam surgindo quando você está navegando, né? Por quê? Porque os nossos dados hoje são coletados no ambiente virtual. Então, esses fornecedores, eles conseguem mapear o que eu gosto, o que vocês gostam, tanto que se for entrar no meu computador, o que aparece para mim não é o que aparece para vocês. Né? Então, esse consumidor mais vulnerável, os mais idosos, aqueles que não têm, né, uma educação muito boa, né, ou que tiveram interrupção no estudo, eles são levados para esses ambientes virtuais, muitas vezes, que são ambientes inseguros, e acabam efetuando compras. Né? Da mesma forma que são esses também que acabam se endividando mais, que acabam comprando produtos sem necessidade. Por isso que agora nós estamos trabalhando também no que a gente chama de preventivo da Black Friday. Né? Não adianta só depois tentarmos penalizar esses fornecedores, isso é possível ser feito na Secretaria, nós temos uma coordenação de sanções, né, que faz investigação e multa às empresas, mas nós queremos trabalhar na parte de educação financeira desses consumidores. Então, nós estamos fazendo uma campanha forte, eu acho que isso chamou muita atenção, mas também era um programa necessário diante desse aumento do e-commerce que nós vimos durante a pandemia. Celso. Secretária, a Cleisla perguntou se o consumidor está acostumado ou preparado para o e-commerce. Eu pergunto o seguinte, as empresas do Brasil estão preparadas para atuar online?
Ótima questão, porque o que nós vimos durante a pandemia é que houve uma redução de 20 anos na expectativa de inserção de muitas empresas no ambiente virtual. Né? Nós temos aquelas que já nasceram no ambiente virtual e outras que foram se adaptando. Nós temos grandes varejistas no Brasil que hoje possuem os seus ambientes já virtual, né? O e-commerce bastante consolidado. Mas não é verdade que são todos. Então, nesse momento de pandemia, houve também para muitos desses fornecedores uma necessidade de adaptação, né? A utilização desses canais que nós temos hoje, os aplicativos de vendas online, também cresceu muito, né? Então, funcionaram como um mecanismo importante para a inserção desses fornecedores no comércio eletrônico, mas nós temos uma outra questão que é importante, que é agora a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. E esses consumidores e esses fornecedores agora precisam tomar cuidado com esse compartilhamento de dados que acontece no ambiente virtual. Então, muitos dos grandes fornecedores já vieram adaptados, porque tem também, né, uma diretoria jurídica, já tem um sistema de governança, de compliance. Geralmente, eles se adaptam mais rápido a essas mudanças que são mudanças decorrentes da legislação. Os menores sofrem um pouco mais, mas também eu acho que é muito importante nós pensarmos que temos diferenças regionais muito grandes no país, né? E fornecedores que são de porte menor em cidades menores no país. Então, essas realidades todas são importantes de considerarmos, inclusive quando nós vamos trabalhar com esses mecanismos de melhores práticas dentro da Secretaria. Estamos trabalhando com um guia nesse sentido e pedindo apoio, inclusive das federações, do SEBRAE, né, para essa divulgação, para dar esse apoio também às pequenas e médias empresas, né, para que elas possam competir com esses grandes fornecedores online. A minha pergunta se baseia num dado do PROCON de São Paulo, secretário, desculpe os colegas, onde antigamente a reclamação maior era com relação às companhias telefônicas e hoje é com relação ao e-commerce. É a mesma Exatamente. Coisa a nível nacional? Exatamente. Nós temos um sistema integrado de todos os PROCONs, se chama SINDEC. Nós monitoramos mais de 900 PROCONs do país nas suas atividades locais. Então, eu consigo pedir até antes dessa live, né, o retrato de como nós estávamos com as reclamações. O setor mais reclamado é o setor varejista online. Ou seja, o varejo online é o que nós temos hoje de maior reclamação, muito mais que setores que eram tradicionalmente mais reclamados, como energia elétrica e telefonia. Então, esse dado se reflete também nacionalmente. Secretária, teve um caso recentemente em que foi registrada na Justiça uma reclamação, uma contestação sobre o excesso de quantidade de propagandas, de anúncios de vendas feitos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, e questionava exatamente que muitas dessas propagandas, na verdade, causavam problemas, lesões aos consumidores. Produtos que não eram entregues ou então uma demora muito excessiva na entrega. O que pode ser feito nesse sentido? A senhora falou agora há pouco em enrascadas, que o consumidor às vezes se vê diante de uma situação dessa. Como é que a Secretaria Nacional do Consumidor pode atuar para evitar situações assim? O que nós temos trabalhado, obviamente, dentro da Secretaria, que eu sempre costumo informar, até porque muitos não conhecem as atividades da Senacom, né? Nós temos uma coordenação técnica que faz a parte de análise processual e aplica sanções, né? E, obviamente, dentro dessa área técnica, nós temos vários processos administrativos em curso em razão dessas reclamações. Né? Essas reclamações, inclusive durante a pandemia, quando nós vamos recortar, então, qual é o setor mais reclamado? É o varejista online, né, de e-commerce. Dentre as reclamações, quais são as reclamações maiores? É justamente essa de não entrega do produto ou não respeito ao prazo que está fixado, né, ali no próprio merchandising dessa empresa, no anúncio que ela faz online. Então, esse é um problema crônico. Nós vemos, assim, uma crescente dessas reclamações. Chegamos em julho a ter 280% de aumento nesse tipo de reclamação, tirando um recorte, né, da nossa federação, ou seja, de todos os estados brasileiros. Como que nós fazemos, então, o nosso trabalho? Só sancionar resolve? Não. Então, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que trazer, primeiro, uma mudança do comportamento desses fornecedores e também uma mudança no comportamento do consumidor. Então, melhorar a qualidade dessa informação que chega do consumidor é um dever do fornecedor. Isso está no nosso Código de Defesa do Consumidor já há 30 anos. Nosso código fez 30 anos esse ano, ou seja, não é uma novidade para nenhum fornecedor que ele tem que prestar melhor informação
para o consumidor, e que se ele realmente informa algo que ele não cumpre, ele está cometendo uma lesão. Nós podemos sancionar na Senacom, como também individualmente esses consumidores podem ir a um PROCON local ou acionar eventualmente um juizado especial civil para obter a reparação. Mas ninguém quer isso, né? A gente quer, na verdade, resolver o problema. Então, existem alguns mecanismos que nós estamos trabalhando dentro da Senacom, e um deles foi o fortalecimento da nossa plataforma virtual, que é uma plataforma oficial do governo federal, que é o consumidor.gov.br. É uma plataforma de resolução de conflitos, né, de demandas. Então, nós tivemos, durante a pandemia, o dobro de fornecedores se cadastrando por conta de uma política pública do governo federal, que foi a portaria número 15 de 2020. Ela obrigou todos esses fornecedores, esses varejistas, as plataformas online, a se cadastrarem no consumidor.gov.br. E eu explico por quê. Boa parte dessas empresas, elas eram dependentes do sistema de atendimento ao cliente, o call center. E os call centers foram fechados no começo da pandemia em razão das medidas de proteção sanitária, né? Porque são baias e os trabalhadores ficavam em risco. Com isso, nós tivemos um colapso do sistema de atendimento ao cliente, um aumento de 66% das reclamações, os consumidores não conseguindo acessar esse canal. Então, nós criamos uma segunda opção. Veja, o saque continua sendo um dever dos fornecedores, mas dentro do ambiente do consumidor.gov.br, qualquer consumidor brasileiro, sem custo algum, sem precisar sair de casa, ele acessa a internet, ele pode baixar o aplicativo no celular, ele faz o seu cadastro num ambiente que é totalmente seguro, né, já de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, inclusive, ele registra a reclamação para esse fornecedor e esse fornecedor tem 10 dias para responder. A nossa média tem sido de 7 dias e nós temos 80% de resolução das demandas nesse ambiente. Isso para nós é muito importante. Por quê? Primeiro, você evita a judicialização da demanda. Segundo, em nenhuma outra circunstância o consumidor teria uma resposta em menos de 10 dias. Né? Nós sabemos o que é um processo em que você busca uma reparação como consumidor. E terceiro, para nós é uma fotografia, porque nós temos, então, os maiores fornecedores do país ali na plataforma e nós sabemos exatamente quais estão atendendo bem o consumidor, quais têm mais problemas com o consumidor, onde houve o crescimento de demandas, né? Então, nós podemos direcionar as nossas políticas públicas no âmbito da federação, né, do governo federal, justamente para reparar aqueles setores, aqueles mercados mais reclamados. É por isso que estamos aí com guias de melhores práticas para esses fornecedores online, estamos com políticas públicas voltadas para o comércio eletrônico. Secretária, antes de passar a palavra para a Cleisla, só uma dúvida aqui. Essa plataforma consumidor.gov.br, em termos de serviço ao consumidor, ela se iguala aos PROCONs ou são ferramentas distintas na tentativa de resolver esses contenciosos? São produtos, vamos dizer assim, serviços para o consumidor diferentes. Por quê? Porque dentro do consumidor.gov.br, nós temos um ambiente que não tem uma intermediação direta de alguém da Secretaria Nacional do Consumidor. Então, na verdade, quem vai tentar compor por isso que se chama autocomposição, né? O consumidor registra, o fornecedor tem o prazo para resposta, aí o consumidor volta, ele diz se ele ficou satisfeito ou não ficou satisfeito com aquela resposta, se a demanda foi resolvida ou não, e nós temos um índice de resolução das demandas online. O que a Senacom faz? Ela monitora toda essa relação, né? Se não houve uma resposta positiva, vamos pensar nos 20% que não tem a sua demanda resolvida pelo consumidor.gov.br. O que ele pode fazer ainda? Ele pode ir até um PROCON. Ele pode ir até um PROCON, fazer um registro e também fazer essa tentativa pela via do PROCON. O que acontece é que durante a pandemia também muitos PROCONs foram fechados. Tá? Então, o atendimento pessoal não estava acontecendo, né? Tanto que, obviamente, nós vimos ali que havia toda uma necessidade de dar um suporte para o consumidor brasileiro e criar outros mecanismos favoráveis para que ele conseguisse, pelo menos, acessar o fornecedor e tentar uma resolução da demanda de uma forma mais rápida e simples. Então, o consumidor.gov.br, ele não substitui o saque da empresa, ele não substitui o PROCON, ele é mais um mecanismo, né, do governo federal para o cidadão brasileiro, em que ele pode tentar a solução do seu conflito e pode fazer isso em segurança na sua casa, é gratuito, pode baixar o aplicativo no celular. Eu tive minhas demandas resolvidas no consumidor.gov.br e eu digo, não como secretária nacional do consumidor, como qualquer cidadão, né? Eu tenho meu CPF e fui muito bem atendida. Minha última demanda, que envolvia uma empresa aérea, eu fui atendida e resolveram o meu problema em 24 horas. Então, eu recomendo fortemente, até como consumidora brasileira. Cleisla. Obrigada.
Testado então, né, secretária? Mas, de qualquer forma, 80% das reclamações e demandas resolvidos, eu acho que é um índice, né, um índice bastante alto. Agora, secretária, a grande preocupação, né, e a grande intenção é não cair no golpe. Só que a gente também deu no Jornal da Record, né, Fará, um alto índice de perfis falsos. E aí fica muito difícil, porque se é um perfil falso, a gente checa tudo, tá tudo bem, vamos fazer as compras, não é isso? Com relação aos perfis falsos, você tem alguma recomendação especial, secretária? Sim, é muito importante que o consumidor tenha esse hábito de verificar no site da empresa, primeiro, se é um site seguro, geralmente aparece um cadeado, né, no cantinho da tela, procurar referência de outros consumidores. Na própria plataforma do consumidor.gov.br, ele pode checar a reputação da empresa, ele pode chegar pelo nome da empresa, verificar a reputação da empresa. Isso já traz para ele também um pouco mais de segurança. Esse não é um hábito do brasileiro, né, de fazer essa verificação, mas isso se torna muito importante, principalmente quando são empresas cujo nome não lhes são muito familiar, né? Nós temos vários sites que realmente promovem fraudes. Algumas estão em território nacional e aí nós podemos ter uma atuação, né? Nós, enquanto governo federal, e até mesmo em alguns casos vocês veem que os próprios PROCONs fazem esse levantamento, divulgam os sites que são fraudulentos, mas nós, no mês passado, inclusive, aderimos a uma plataforma internacional que se chama e-Consumer, está agora em fase de tradução para o português, que é para registro também das fraudes internacionais. O consumidor brasileiro aprendeu, né, também a fazer compras online de produtos que não estão aqui no país. E aí, muitas vezes, ele também tem problemas e não tem para onde recorrer, porque, afinal de contas, essas empresas não têm CNPJ, né? Então, também estamos nesse processo de internacionalização, já entendemos o comportamento do consumidor, que é realmente um consumidor sem fronteiras, né? Ele faz compras aqui, faz compras fora. Então, nós estamos também criando mecanismos do ponto de vista internacional para trazer um pouco mais de segurança para esse consumidor. Agora, sem dúvida alguma, é um trabalho que nós chamamos, inclusive, é o nome dado pelas Nações Unidas, né? Pela ONU, tem uma pasta específica de consumidor, que é o do empoderamento do consumidor. Nós, consumidores, temos hoje mais oportunidades com a internet de pesquisa, né, de avaliação, mas precisamos utilizar isso em nosso favor, né? Então, pegar realmente, sabemos que existem essas fraudes, verifiquem a reputação dessa empresa, procurem sempre salvar os dados, os comprovantes de compra, evitem, sempre que possível, os boletos, porque quando é no cartão de crédito, você ainda consegue cancelar essa compra. Então, existem dicas específicas para evitar que o brasileiro caia nessas, aspas, pegadinhas, né, nesses sites fraudulentos, e eles são mais sofisticados. Então, demanda realmente de nós um trabalho também como consumidor consciente, de entender que há ambientes que são seguros e aqueles que não são seguros e sempre evitar esses que não trazem segurança. Celso Freitas. Secretária, nós já falamos aqui que nós estamos nos aculturando, estamos aprendendo a fazer compras online. Muitas vezes o produto chega avariado, há problema de logística, prazo de entrega não é cumprido, o frete calculado é errado. Nos Estados Unidos, há a praxe dos 30 dias de prazo para devolver o produto comprado e ser ressarcido, uma vez que o produto não satisfaça o cliente. Eu queria que a senhora falasse a respeito da lei do arrependimento, que é um item da lei do consumidor brasileiro. Certo. Bom, quando nós temos o problema da entrega, né, do atraso da entrega, o consumidor ele sempre pode escolher entre exigir o cumprimento forçado da entrega ou aceitar um produto equivalente ou pedir o reembolso integral dos valores que foram pagos, incluindo o próprio frete, né? Tudo isso pode ser até acrescido de uma correção monetária. Com isso, o consumidor tem que garantir que ele tem o comprovante, né? Então, é importante que ele faça um registro, ainda que seja por foto, da tela, da data da compra, da data da entrega. É ilegal o prazo de entrega indefinido. Tá? Então, caso algum produto adquirido não tenha prazo entre o contrato com o fornecedor, é muito importante que o consumidor exija e solicite a definição de um prazo. Agora, se o produto apresentar um defeito e isso não tiver sido informado antes da compra, obviamente, o fabricante ele tem que reparar essa falha em até 30 dias. Se não tiver o reparo, o consumidor pode exigir a troca por um produto também igual ou equivalente. O reembolso integral também é possível, assim como um abatimento proporcional do preço.
não existe essa possibilidade de requerer, tão logo apresentado o vício, a troca do produto, tá? Isso é uma jurisprudência construída no Brasil. O nosso direito, ele garante ao fornecedor o prazo de 30 dias para o reparo. E apenas se for ultrapassado esse período, sem solução, é que surgem as alternativas que eu acabei mencionando para vocês. Agora, quando o site é online, tem também os 7 dias de arrependimento, tá? Então, a compra online ela é diferente. Nós temos, sim, essa possibilidade, né, dos 7 dias, quando essa compra é feita no ambiente virtual. E é importante que o consumidor entenda que, às vezes, o produto pode ter preços diferentes, tá? Venda na internet e na loja física, tá? Só que essas informações têm que estar muito claras e precisas para o consumidor. Se essas informações não estiverem adequadas, o consumidor pode pedir também o menor preço, registrando a oferta ou o anúncio que ele viu. Então, por isso que é sempre importante ter o registro, tirar as fotos, fazer o print da tela, né? São as garantias que o consumidor tem para buscar realmente a defesa dos seus direitos. Agora, secretária, eu recebi o produto, mas me arrependi. Eu tenho o direito de devolver sem precisar justificar por quê, não? Dentro dos 7 dias, né? Especificamente, tem uma jurisprudência que a gente chama, são os casos que são julgados, né? E vão passando pelo direito nosso processual, tem várias fases. Então, se você for buscar as decisões de estados brasileiros, às vezes você vai encontrar alguma diferença. Mas pelo entendimento jurisprudencial, você pode fazer isso dentro desse prazo, né? Que é um prazo, não é o prazo dos Estados Unidos, né? Mas assim, você tem que realmente ter a garantia, né, de que você tem todos os comprovantes para exigir essa troca do seu fornecedor. Essas informações do fornecedor, elas sempre têm que ser muito claras, corretas, né? Sempre aquelas linhas pequenininhas que nós encontrávamos antes, isso realmente leva o consumidor a erro. Então, por isso que é importante sempre avaliar casuisticamente, né, caso a caso, porque, obviamente, tem muitas situações em que há um abuso do fornecedor, mas nós não podemos ignorar que temos também alguns consumidores que se aproveitam de algumas situações e, às vezes, querem trocar um produto numa circunstância em que não há uma garantia jurídica para isso, né? Por isso, sempre guardem seus comprovantes, procurem sempre fazer o registro dessas compras e procurem uma boa reputação desses fornecedores, desses varejistas, para garantir esse seu direito. Esta é a Live JR, nós estamos conversando com a Secretária Nacional do Consumidor, Juliana Domingues. Secretária, o Congresso Nacional aprovou recentemente, agora no segundo semestre, a Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que esse mecanismo se insere nessa relação de consumo entre consumidor e fornecedor? Isso aumenta a responsabilidade de quem faz esse tipo de operação, de quem, de alguma forma, deixa esses dados desprotegidos? Com certeza. Esse tem sido um dos grandes temas debatidos no momento, né? Porque existe uma convergência realmente do Código de Defesa do Consumidor com a Lei Geral de Proteção de Dados. Algumas pessoas nem sabem, mas a Lei Geral de Proteção de Dados começou a ser pensada dentro da Senacom, dentro do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, porque justamente tem uma relação também com a proteção de dados do consumidor, né? E, óbvio, nós não tínhamos, né, 30 anos atrás, quando começamos a aplicar o Código de Defesa do Consumidor, nós não tínhamos um ambiente de e-commerce como nós temos hoje. Nós não tínhamos, né, esses mecanismos virtuais. Então, o Código, ele protege o consumidor, mas ele não traz instrumentos direcionados à proteção de dados. Agora, existe uma necessidade também desses ambientes virtuais garantirem a proteção desses dados do consumidor, né? E essa proteção de dados, ela também vem numa vertente que eu entendo que todas as empresas maiores que já tinham governança, compliance, elas já foram se adaptando antes da criação da Agência Nacional de Proteção de Dados, que é algo recente, né? A agência ainda não está operando, mas já tivemos aí as nomeações e deve começar a funcionar muito em breve, aplicando a Lei Geral de Proteção de Dados. Dentro da Senacom, nós temos vários casos, nós temos 36 processos administrativos abertos envolvendo o uso indevido de dados do consumidor, né? Então, casos que tiveram até, alguns foram julgados e tiveram repercussão internacional, justamente por quê? Porque não é só uma violação à Lei Geral de Proteção de Dados, mas é uma violação ao Código de Defesa do Consumidor, que diz que não podemos compartilhar os dados e as informações dos consumidores. E nós sabemos que estão usando, né? Tanto que você encontra propaganda direcionada para o seu perfil, né? Se entrar no meu computador é para o meu perfil. Então, essas situações todas são situações novas e difíceis de regular juridicamente falando, né? Porque a gente tem uma simetria de informação tremenda, né? Eu não sou uma operadora do ambiente virtual, eu sou operadora do direito,
como muitos dos meus colegas. Então, nós precisamos, inclusive, entender essa engenharia que é feita com os dados dos consumidores para fazer as sugestões adequadas do ambiente virtual. Mas estamos cobrando, temos aí um guia de melhores práticas dentro do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que a Senacom preside, né? Então eu sou a presidente desse conselho, e nós estamos fazendo um trabalho muito forte para garantir uma segurança maior para o consumidor nesses ambientes virtuais para a proteção dos dados. Cleisla. Isso tudo é muito novo até para a gente, né? Nós já caímos em tantos golpes, mas esse sigilo tem que começar com o próprio consumidor, né, secretária? Tanto tem essa corresponsabilidade que antes as operadoras, quando você sofria um golpe, as operadoras de cartão, elas pagavam imediatamente aquela compra. Hoje já não é bem assim. É bom lembrar, muitas pessoas não conseguem receber o dinheiro de volta nem do cartão, porque botaram o número, botaram a senha, o código e acabaram elas mesmas entregando esses números. Faz sentido isso, secretária? Porque vai mudando, né? Eu acho que no começo, e por isso que eu digo que esse trabalho é um trabalho que internacionalmente nós vemos que tem sido feito por todas as autoridades de defesa do consumidor. Não é uma realidade apenas brasileira, né? O crescimento do e-commerce. Da mesma forma que nós vimos uma mudança muito grande de quem são essas grandes empresas hoje. Se há 10 anos as maiores empresas que nós tínhamos atuavam no mercado de petróleo e gás, hoje as maiores empresas em termos de faturamento são todas as empresas que utilizam dados. Né, são as empresas da internet das coisas, que nós chamamos, né, que trabalham virtualmente com as nossas informações. Então, isso significa o quê? Que as nossas informações têm valor. Né? Da mesma forma, quanto mais você usa o computador, mais a inteligência artificial sabe quem você é. Né? Eu costumo dizer que a inteligência artificial sabe mais do que eu gosto do que minha própria mãe. E é verdade, né? Porque eles me sugerem exatamente aquilo que eu gosto quando eu entro no ambiente virtual. Isso é bom e é ruim. Né? Obviamente, um ambiente mais customizado, que te traz aquilo que você busca, favorece a sua busca como consumidor. Né? Por outro lado, isso pode ser muito prejudicial, porque você pode estar sendo direcionado a efetuar compras que você não precisava, ou então a ter o que nós chamamos, já condenamos na Senacom, direcionamento de preços diferentes para os consumidores. Né? Então, o preço que aparece para mim não é o mesmo que vai aparecer para você. Né? E aí nós temos um tratamento diferenciado que é dado ao consumidor por conta de uma inteligência que nós temos, que nós não entendemos como funciona, mas que sabe até onde eu posso gastar, até onde eu posso ir, e que oferta para mim um produto diferente, com um valor diferente do que faria para outro consumidor. Todas as questões são muito novas. De fato, é um desafio do ponto de vista jurídico, mas nós estamos trabalhando como? Trabalhando também em conjunto, né? Porque, veja, se essas operações elas são mais internacionais, nós temos que ter uma abordagem mais internacional nas políticas públicas também, justamente para nos proteger nesse ambiente que é mais globalizado. Da mesma forma, como vocês comentou aqui da Lei Geral de Proteção de Dados. A Agência Nacional de Proteção de Dados vai atuar junto com a Senacom nesses casos, né, com a Secretaria Nacional do Consumidor. O nosso viés mais pró-consumidor e eles protegendo os dados dos consumidores. Quando nós temos essa atuação conjunta, quase que uma força-tarefa, né, integrada dentro de uma atuação que é necessária, geralmente os resultados são melhores no combate a essas condutas fraudulentas. Agora, eu entendo que o consumidor também precisa compreender que agora ele precisa se empoderar realmente, né, dessas ferramentas, fazer as suas buscas, procurar se proteger com todos esses registros, porque justamente sabemos que tem um papel que é nosso, né, de também entender que nós não podemos ficar fornecendo nossos dados e informações de uma forma deliberada. E o brasileiro, ele é um pouco exibido, é aquele que vai no restaurante, tira foto e publica, né? Então, esse é um problema, né, do nosso próprio perfil, de registrar tudo o que fazemos, facilitando também que se aproveitem, né, que as grandes empresas que têm esses mecanismos de inteligência acabam aproveitando a situação e fazendo com que esse consumidor entre em algumas situações que ele poderia evitar caso ele se protegesse mais no ambiente virtual. Celso. Secretário, vamos supor o seguinte, eu aproveitei uma oferta da Black Friday, comprei um aparelho de televisão, um fogão, uma geladeira, e a empresa não cumpriu informações tipo estoque, preço estava maquiado. A quem eu vou reclamar? Ao PROCON do meu estado, à Secretaria Nacional do Consumidor? Que tipo de amparo jurídico eu possa ter? Ótimo. A boa notícia é que você tem várias alternativas, né? Essa é a boa notícia. Se o sistema de atendimento ao cliente, que é aquele númerozinho do saque, né, que aparece no produto, não estiver funcionando, né, porque sabemos que ainda temos algumas restrições em razão da pandemia, que não acabou,
você pode tentar o caminho do consumidor.gov.br, ou seja, você entra na plataforma, procura o nome desse varejista, desse fornecedor, faz o registro da sua reclamação, a empresa vai ter 10 dias para te responder, tá? E você vai poder avaliar, positivo, negativo, não deu certo, se deu certo. Vamos supor que você não entra nos 80% dos casos que são resolvidos. Aí, o que você pode fazer? Você pode ir no seu PROCON, fazer o seu registro, para o PROCON fazer o encaminhamento dessa situação. Ainda que não seja resolvido no PROCON, você pode ainda ir no juizado especial da sua localidade para registrar essa reclamação. Veja, essa é uma saga que ninguém quer passar, né? Você quer ter a solução da demanda rápida. Por isso que eu digo que eu acho que esses mecanismos novos de resolução de conflitos, eles acabam facilitando muito para o consumidor. Eu não tenho interesse nenhum em ver uma ação minha correndo no juizado especial civil 4 anos. Né? Se eu tenho um problema de consumo, eu quero resolver imediatamente. Então, o consumidor.gov.br parece um jabá institucional, né? Porque, afinal de contas, é do governo, mas eu acho que é um mecanismo tão bom. Para vocês terem ideia, o Chile está pedindo suporte técnico e nós concedemos o suporte técnico para a Argentina e para o Uruguai, que vão ter sistemas semelhantes ao nosso. E esse nosso sistema funciona tão bem que ele foi apresentado na última conferência, que acontece a cada 5 anos, na UNCTAD, que é vinculada à ONU, justamente como um mecanismo a ser seguido, né, para a resolução de demandas. Funciona melhor que o mecanismo da União Europeia. Então, a gente tem que valorizar nossos produtos que funcionam também, né? Então, é um mecanismo que funciona tão bem aqui, que eu acho que ele tem um fator que a gente não pensa muito, mas que tem um valor muito grande para essas empresas. Elas expõem as empresas. Né? Ou seja, as que respondem bem aos consumidores, elas ficam num ranking positivo, né, de resolução. E isso te dá mais segurança de continuar sendo um consumidor daquele fornecedor. Da mesma forma, aqueles que ficam lá no ranking para baixo vão ter um motivo para melhorar, caso contrário, a reputação fica muito ruim. Então, temos aí muitas alternativas boas para poder explorar. Secretária, lembrando que a gente está aqui ao vivo e muita gente nos acompanhando pelas redes sociais do Jornal da Record, tem aqui a pergunta da Filomena Almeida, via YouTube. Ela disse que no mês de agosto comprou um celular e fez um depósito de R$720, porém não recebeu o aparelho, muito menos o dinheiro. Qual o caminho que a Filomena Almeida deve tomar, secretária? Filomena, primeira coisa, né, verificar realmente se esse fornecedor, ele é um fornecedor que existe, se ele tem CNPJ, né, enfim, guardar todos os seus registros dessa compra que foi realizada. Se não for um fornecedor que tenha registro na plataforma do consumidor.gov.br, eu recomendo que a senhora vá direto ao PROCON mais próximo da sua localidade para fazer esse registro e buscar essa reparação. Eu espero realmente que a dona Filomena consiga reparar esse dano, porque realmente esse é um problema muito comum. Secretária, o Celso Freitas já tocou no assunto, mas o José Carlos Ferreira participa pelo Facebook, por conta da nossa audiência rotativa, diz o seguinte: eu posso trocar um produto que eu comprei dentro de 7 dias ser reembolsado? Pode, isso está dentro das possibilidades, né, que nós falamos aqui. Dentro desse prazo, sim. O Celso ele foi além, ele trouxe os Estados Unidos, que é uma referência, né, na proteção dos direitos do consumidor. Mas dentro desse prazo, perdão, eu esqueci o nome do ouvinte, mas ele pode sim buscar devolver esse produto dentro desse prazo. A Thaís Citata, via Instagram, ela diz o seguinte: comprei uma TV e está dando defeito. Não tem nem meses de uso. Procurei a loja e ela me mandou ligar para a fábrica do produto comprado. É legal isso, secretária? Existe dupla responsabilidade da loja e do fabricante, tá? Então, o estabelecimento que fez essa venda não está isento de responsabilidade, tá? O fabricante tem o dever de fazer essa reparação em 30 dias, mas aquele que faz a venda também tem responsabilidade. Ok. Cleisla, você tem mais uma pergunta para a secretária? É rapidinho, né, Fará? Porque está chegando o nosso tempo final, temos apenas 6 minutos. Secretária, só para terminar, na Black Friday a gente vê que tem muito pacote de viagem, apesar do mundo estar quase todo fechado. E eles não conseguiram nem remarcar as passagens antigas. Como é que está essa questão das viagens? Quais são as orientações para quem ainda vai viajar para o exterior ou mesmo para o Brasil durante a pandemia? Esse é um dos pontos mais sensíveis que nós enfrentamos nesse ano, né? Porque como os aeroportos no começo foram fechados, a área do turismo inteira foi afetada abruptamente e até hoje muitos dos consumidores que estão com vouchers para remarcação ainda não remarcaram os seus voos e suas viagens porque não chegamos no nível de normalidade.
o consumidor, eles têm que estar conscientes que são situações diferentes. Aqueles consumidores do começo da pandemia que foram afetados e que, enfim, tiveram uma situação que não era imaginada, eles estão muito mais protegidos do que aqueles que estão efetuando as compras agora, que nós já temos uma pandemia decretada, que nós já sabemos a situação concreta, ou seja, não existe ainda uma perspectiva no curto prazo de voltarmos àquela normalidade, né, de antes da pandemia. Então, esse consumidor que vai efetuar a compra agora, ele precisa estar muito consciente que tanto o fornecedor quanto ele estão quase num grau comparativo de análise do ponto de vista jurídico, porque o fornecedor, do começo da pandemia, ele foi afetado de uma forma que ele não esperava e por isso até foi concedido para ele, né, uma flexibilização de remarcação, de dar um prazo estendido para devolução do valor. Situações que foram análogas, né, nós vimos também no setor aéreo, né, porque quando nós vamos falar de turismo também envolve o setor aéreo. Agora, como a pandemia ainda é uma realidade, nós já sabemos que a situação não vai se normalizar tão cedo, o consumidor precisa ter consciência que depois, se ele quiser cancelar ou fazer uma remarcação, a situação dele fica diferente nessa negociação. Então, é preciso que ele tenha muita consciência antes de efetuar essa compra. Celso Freitas. É só salientar mais uma vez, né, secretária, que o consumidor tem que estar ciente da precaução, né, do link com cadeado na página, consultar a Senacom ou o Procon para saber a idoneidade da empresa com a qual ele pretende operar e também ler o li e estou de acordo, né, aquela extensa letrinha que estabelece regras da negociação. Exatamente. E, se possível, Celso, se eu puder adicionar, que ele pense muito bem agora na Black Friday antes de efetuar a compra, né? Pesquise bem, para ele não cair naquela pegadinha de tudo pela metade do dobro, né? Secretária, a senhora citou agora há pouco aquelas empresas que têm o cadastro de idôneas. Existe um cadastro reverso, porque o consumidor, quando deixa de honrar seus compromissos, ele tem o nome negativado. A Secretaria trabalha com algum tipo de lista de empresas, sites que são campeões em termos de reclamação do consumidor? Sim, tanto o SINDEC, que é esse sistema integrado dos PROCONs, como também o consumidor.gov.br, se nós puxarmos por reclamação de fornecedores, tem a lista das empresas mais reclamadas. Então, nós conseguimos saber, sim, quais são aquelas que não são tão, ou seja, que precisam, na verdade, mudar a sua forma de conduzir as políticas, né, de reparação aí, de atendimento ao consumidor. Da mesma forma, né, como você disse, também estamos trabalhando na Escola Nacional do Consumidor, dentro da Senacom, com cursos específicos para os consumidores entenderem melhor e saberem fazer o preparo do seu orçamento, né? Ou seja, para a educação financeira. Nós temos aí cursos voltados para o consumidor brasileiro, que são gratuitos, de educação financeira, para evitar também que esse consumidor entre naquela lista dos maus pagadores, né? Porque temos aqui no Brasil, infelizmente, mais de 30 milhões de consumidores superendividados. Cleisla. Secretária, nós temos que lembrar as pessoas que estamos numa pandemia ainda e que com essas ofertas muita gente deve correr a algumas lojas com promoções muito atraentes. Existe uma orientação por parte da Secretaria também para esses lojistas para um controle mínimo de multidões, de aglomerações? Sim, nós soltamos um guia de orientações justamente nesse sentido, para que eles mantivessem distanciamento social, evitassem aglomeração, que não deixassem todas as promoções para um único dia e que, ao mesmo tempo, estivesse sempre disponível para esses consumidores álcool em gel, só deixassem ingressar nos estabelecimentos aqueles com máscara, justamente porque nós queremos evitar também a saúde e a segurança do consumidor, também são valores protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, essa é uma outra preocupação que nós temos muito grande em razão dessas promoções. Celso, nós temos mais minutinhos, você gostaria de levantar mais algum tema? Não, tudo bem, eu estou vendo que o tempo está sendo esgotado. Secretário, então, para a gente encerrar, eu gostaria de pedir à senhora que trouxesse aqui, recuperasse para a gente aqui os principais conselhos, né, as principais atitudes que o consumidor deve tomar na hora de efetuar uma compra online. Perfeito. Bom, primeira coisa, o consumidor deve se informar sobre a reputação da loja que pretende comprar, seja física ou online, verificar se o site da empresa possui conexões seguras para proteção de dados, guardar todos os registros da sua compra, pode ser um print, né, da própria tela, pensar bem antes de efetuar sua compra, pesquisar para ter certeza que a promoção é uma promoção verdadeira, ficar muito atento a essas mensagens de sites fraudulentos e, por fim, sempre que possível, fazer essa compra de casa. E se sair de casa, usar máscara,
usar álcool em gel, se proteger do coronavírus. Ok, a Live JR vai ficando por aqui. Nós lembramos que na próxima semana temos mais um encontro marcado, sempre com um assunto interessante, diretamente ligado a você, telespectador que nos acompanha pelas redes sociais. Obrigado, Celso Freitas, apresentador do Jornal da Record, pela sua participação. Obrigado, secretária. Obrigada. Obrigado, Cleisla Garcia, repórter especial do Jornal da Record, obrigado também pela sua atuação aqui nessa Live JR. Eu que agradeço a todos pelos esclarecimentos. Secretário, então, só confirmando, relembrando aqui, consumidor.gov.br, em que o consumidor, o cidadão brasileiro, pode tirar dúvidas em relação a essas relações de consumo, não é isso? Obrigado pela sua participação. Perfeito, muito obrigada, foi um prazer. Até a próxima Live JR, muitíssimo obrigado pela sua companhia.